Você crê que isso pode acontecer com você? Sim, isso pode acontecer com você. E você tem direito também de receber esses mesmos mimos nas demais áreas de tua vida. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o que Deus tem para cada um de nós. Mas antes, só fecha seus olhos, deixa eu orar por vocês e vocês oram por mim. Amém? Senhor Jesus, como uma ferramenta em suas mãos, Senhor, eu estou aqui obedecendo uma ordem do céu, Pai. Oh, Pai, eu não tenho o que falar de mim mesmo, mas o Senhor tem muito a nos falar. Aqui tem um povo, Pai, que saíram de suas casas, estão com sede, com fome da Tua palavra. Que eu não venha atrapalhar nada, Senhor, mas que o Senhor tenha total liberdade de fazer aqui, neste lugar, no dia de hoje, tudo que lhe agrada, tudo que o Senhor quiser, para a honra e glória do Seu nome. Amém? Aplauda Jesus então, vamos lá. Aleluia, aleluia. Amado, você não tem noção como eu me alegro quando eu vejo um testemunho como esse, porque a minha vida é uma vida de testemunho. Às vezes, e na grande maioria das vezes, eu me retenho, porque se eu for falando as coisas que vão acontecendo comigo, de repente vão falar, esse cidadão é mentiroso. Mas não é, gente. Quando você está no caminho, o Pai vai andando com você e vai na frente, as coisas vão acontecendo de fato e de verdade. Coisas que, se a gente contar, a maioria pode não acreditar. Mas a minha vontade é de abrir como se fosse um baú cheio de tesouro e dar um pedaço de tesouro para cada um. Só que não é assim que funciona. Deus deu para você um baú, e dentro desse baú tem os seus próprios tesouros, que você tem que descobrir como que você vai acessar esse baú, para que essas coisas se manifestem na sua vida, e começa a virar então uma rotina. E presta atenção nas coisas que foi falado desde o início do culto, e uma delas foi falada logo há pouco minuto atrás. Deus é estritamente profissional em fazer mudar algo que parece ser uma abominação, o maior problema, no maior resultado. E Ele faz isso. Agora depende de quê? Agora eu começo a falar da palavra com vocês, para vocês entenderem. Amados, abra a tua palavra no livro de Mateus, no capítulo 4. Eu quero que você entenda, e nós vamos falar muito sobre isso hoje. Eu quero que você entenda a comparação de duas cidades que a Bíblia fala, quem estava nessas duas cidades, e o que ocorreu em uma cidade, e o que não ocorreu numa outra cidade. Mas o mais importante é o porquê, e essa é a grande chave. Amém? Mateus 4, vai agora lá no verso 23. Mateus 4, no verso 23. A palavra diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou, de sorte que o seguiam grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Olha que palavra maravilhosa. Olha para mim um pouquinho aqui, segura sua Bíblia que nós vamos ler mais ainda, mas olha só, existia uma localidade geográfica, ali tinha um lago da Galileia, onde Jesus percorria, e a sede, e a vontade, e a fome desse povo, por aquilo que Jesus falava, porque a palavra fala que ele estava ensinando, maravilhavam todos que ali estavam. E no pacote, no box, além dele levar a palavra, falava que todos os doentes, todos os necessitados, todos os paralíticos, todos os lunáticos foram totalmente curados
olha que maravilha, um homem, numa região, num povo doente, onde ocorreram ali dezenas, centenas, milhares de milagres, e o povo se maravilhava, e vinham pessoas de distante, para conhecer, para saber, o que está acontecendo naquela terra. Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero que a minha família seja curada, eu quero ser curado, eu quero resolver o problema que eu tenho dentro de mim, e assim foi feito. Podemos então dar uma nota dos acontecimentos de 0 a 10, para aqueles acontecimentos, baseado nessa palavra, de quantos? 10, porque tudo que aconteceu ali foram só maravilhas. Agora, não tão distante dali, numa outra localidade, esse mesmo Jesus estava. Existia um povo também doente, que necessitava de tudo que aconteceu lá no Mar da Galileia. Mas agora, veja só, o que de fato aconteceu. Vai um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo 13, e abra lá no verso 54. Mateus 13, no verso 54. Quem encontrou, dá um amém aí. Aleluia. Vocês estão comigo? Aleluia. Lá no verso 54 diz assim: e chegando à sua terra, quem chegava? Jesus. E chegando à sua terra, em Nazaré, ensinava o povo na sinagoga, igualzinho lá no outro, de modo que este se maravilhava e dizia, este povo, né? De onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? Agora olha o cuidado no 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizaram-se dele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. E aí, olha só, o 58, a paulada que acontece. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles, da incredulidade daquele povo. Pode fechar a sua Bíblia agora. Amados, dá para você, baseado nessas duas leituras, conseguir entender por que uma região na Galileia, as bênçãos aconteciam, milagres aconteciam, pessoas eram salvas, pessoas eram curadas, já na cidade de Jesus. Ele nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Por que ali não pôde acontecer as mesmas coisas que aconteciam naquele primeiro lugar? O que explica isso? Isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. E há tempos Deus vem com uma frase na minha mente, que eu vou compartilhar com você daqui a pouco. E Ele me fez pensar, peraí, Jesus é o mesmo, Jesus tudo pode, mas quando Ele está junto de povo, ou de um povo que não tem fé, a coisa não anda, a coisa não cresce, a coisa não prospera. Por quê? Porque aquele próprio povo não dá valor a quem deveria dar. Por quê? Porque conhecia a sua família. Aquele lá é filho de José, carpinteiro, filho de Maria. Ah lá, ufa de um irmão que ele tem, e querendo aparecer aqui no meio de nós. E não aconteceu milagres. Aonde você quer estar, baseado nessas duas palavras? Que povo sou eu? Que povo é você? O povo que está lá na Galileia, recebendo os milagres, os prodígios, as maravilhas? Ou o povo que, com um monte de questionamento, fala, esse não vale nada, esse é mais um aí, que não precisa nem dar valor? Quem você está dando valor?
Qual o tamanho da sua fé? O que a fé, se você utilizasse ela no ponto máximo, o que ela poderia fazer na sua vida? Da mesma forma que mudou a vida de dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, e continua fazendo isso. A fé, se você for aprofundar nela, e eu espero que todo mundo faça isso, comece a debulhar a Bíblia em busca da palavra fé, e deixa ela trabalhar com você, você vai ver que ela é, se não a mais importante, uma das mais importantes ferramentas que você tem à disposição para utilizar no seu dia a dia. Por quê? E aí esse é o meu tema, a fé que me transforma, porque essa fé é capaz de transformar a tua vida, essa fé é capaz de transformar você como pessoa, de ontem, de hoje, e colocar numa outra pessoa mais melhorada, numa versão mais espiritual amanhã. Qual a decisão então que você toma em relação à fé? Vale a pena refletir? Vale a pena refletir, e muitos. Mas qual a importância da fé? E eu anotei algumas coisas aqui. Lá em Efésios, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Em Efésios 2, no verso 8, diz assim, e aí vem a parte mais importante, porque eu posso ser curado, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, mas mais do que ser curado, eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo para ter uma vida eterna junto a Cristo. E lá em Efésios 2, do 8 ao 9, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Opa, então aqui ele já está dando um recado direto. É a fé que vai te auxiliar para você ser salvo através da graça, mas precisa da fé. E é por isso que quando nós, geralmente no final dos cultos, nós falamos aqui, vem para cá, se você quer aceitar Jesus, se você quer um reencontro com Jesus, e a pessoa declara, eu declaro Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Aí há uma entrega, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E aí ele continua, epa, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Então a fé é um dom de Deus, que Deus deu a cada um de nós. Se você algum dia exclamou, eu não consigo ter fé, eu não tenho fé, essa é uma palavra sua, porque a palavra da Bíblia fala, que Deus já deu para você uma porção de fé, e às vezes a gente não consegue entender isso, a gente trava ou não consegue evoluir. Então eu vou falar de uma forma didática. Meu aniversário, dia 25 de agosto, eu ganhei um bolo, e eu gosto de bolo com chantininho por cima e com abacaxi por dentro. É uma delícia que minha esposa faz. Aí ela me deu esse bolo de 5 quilos. Esse bolo é de quem, Cris? Meu. E eu corto, nós estamos aqui em 80 pessoas, eu corto esse bolo em 80 pedaços, e dou um pedaço para cada um. Volto a dizer, o bolo era meu, vocês vão comer do meu bolo, certo? Perfeito. A palavra fala que Deus está dando fé, e Ele está dando fé para todos. Então, na verdade, e aí vem a chave, você, quando recebe uma parte de Deus, da fé de Deus, pela palavra, você está recebendo uma parte de Deus em você. A fé que Ele está dando para você, não é como se fosse esse bolo que eu disse, não. Ele está dando uma parte dele. Se Deus tem fé para construir o mundo, para construir o universo, e para construir você, Ele deu o mesmo tipo de fé, para que você também possa fazer parte dessa história, se reconstruindo, se transformando de uma pessoa melhor. Por quê? Porque você está com a essência de Deus agora dentro de você, chamada fé. O que você precisa fazer, se você agora está entendendo que você tem fé? Estartar essa fé, para que ela possa desenvolver e crescer.
Como é que você faz isso? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter mais fé, e a palavra fala, se você necessita, peça a Deus que Ele te dá. Você vai ter que buscar essa fé aonde? Você vai ter que buscar essa fé na palavra de Deus. Mas você sabe quando é que a gente recorre à fé? Você sabe quando mais a gente starta o poder da fé? É quando a gente está no fundo do poço. É onde nós já estamos sem esperança, onde nós olhamos para o lado e não vemos nada, e nem ninguém, onde muitas vezes a gente tem até uma vontade de não mais estar nesse plano, mas aquele dom, e aquela parte da fé que Deus deu, está aí dentro de você, aí você recorre, opa, espera aí, eu vou recorrer ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, aos médicos dos médicos. Aí começa uma engrenagem que faz parte da fé, chamado esperança. Por quê? Porque agora aquela situação que aparentemente não tem mais jeito, torna-se uma luz lá na frente, chamada esperança. E aí você começa então a dobrar os seus joelhos e entender e a ouvir a Deus, e Deus vai começar a falar com você, e fazer uma reflexão, fazer uma análise de toda aquela situação, porque chegou até esse ponto, e Ele vai acalmando o teu coração. Por quê? Porque você começou a trabalhar a sua fé, porque você deu permissão para que Ele agora se aproximasse de você, para que Ele então pudesse falar com você. E agora, como você não tem mais nada, agora você tem tempo para ouvir, porque até então você ouvia todo mundo, todas as situações, estava sendo provado e provava tudo, mas agora não. Como você está no fundo do poço, agora você consegue ouvir a voz de Deus lá dentro. Aí a gente chora, aí a gente acha tempo, aí a gente se ajoelha, mas aí a coisa começa a mudar. Por quê? Porque a fé começa a mudar a nossa vida, a fé começa a mudar o nosso caráter. Este ambiente hoje no qual nós estamos, baseado nessas duas palavras que eu falei, aqui é a Galileia. Jesus está nesse lugar, querendo ver povos fervorosos na fé, para que Ele possa então agir, porque muitas vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida, porque você não está startando a fé como deveria, porque você está dando ouvidos às coisas do mundo, às situações do mundo, e não para ouvir a verdadeira palavra, que fala com você, e tem todas as respostas para você. Está na hora, e eu profetizo nessa igreja, aqui, nós estamos na Galileia, aqui tem um povo que busca pela fé a presença em primeiro lugar de Jesus, porque a presença dele é maior e melhor que qualquer coisa que ele possa fazer, mas está no box, que a presença dele vem acompanhada do que a palavra fala, de cura, de salvação, de melhoria na sua vida. A presença de Jesus vai atrair em vocês, e em nós, em mim também, soluções para aquilo que nós não estamos conseguindo alcançar ainda. Mas para isso, o povo desta cidade precisa estar com o mesmo sentimento, crer que Jesus está fazendo neste ambiente milagres, prodígios e maravilhas. Em quem? Em cada um dos senhores, em cada um das senhoras, nos seus filhos, nos adolescentes, nos mais velhos. Deus, nesse mar da Galileia, quer fazer tudo aqui, mas precisa que você definitivamente entenda, precisa ter fé. Por quê?
Acabamos de ver o testemunho da bispa. Você viu a alegria que ela sentiu quando a filha falou para ela: mãe, está aqui e o preço é esse. Ela sentiu alegria com um fato. Ela falou isso, certo? Isso agradou o coração dela. Mas o que agrada o coração de Deus? Como eu posso agradar o coração de Deus? E a palavra fala: a fé é que faz agradar o coração de Deus. Logo, o inverso, a falta de fé entristece o coração de Deus. O que você tem pensado, o que você tem feito, tem alegrado o coração de Deus ou tem entristecido? Porque muitas vezes, numa análise superficial, a gente acha que estamos tudo bem. No final da noite eu faço uma oração de 1 minuto, não faço nenhuma reflexão de tudo que aconteceu durante o dia, inclusive das minhas mazelas, e está tudo bem. E acha que a fé está em 100%. Não é assim. Não é assim. As minhas atitudes, muitas vezes, consciente ou inconsciente, são desaprovadas por Deus. Por quê? Porque os meus atos, os atos da minha carne, vão contra ou militam contra as coisas espirituais. E como que eu vou poder agradar a Deus assim? Não tem como. Não tem como. O que você poderia expor para Deus nessa noite? Para que Ele estando aqui, e Ele está aqui te ouvindo, o que você gostaria que fosse transformado? O que você está passando, ou alguém da sua família, que poderia Deus utilizar a fé dessa cidade, para que fosse transformada? E o que nos impede de que isso aconteça aqui, hoje? Muitas vezes nós somos imediatistas e queremos que as coisas, essas mesmas coisas que vocês pensaram, acontecessem abruptamente. Não é assim que funciona. Pode acontecer em 24 horas, assim como ele falou para a figueira, que ninguém coma mais fruto de ti. Em 24 horas a figueira estava morta. Então, um ato de fé de Jesus levou aí 24 horas. Pode ser instantâneo? Pode. A multiplicação dos pães, coloca lá os 5 pães, os peixinhos, e na hora só foi tirando e repartindo. Mas e Abraão, quando ele recebeu a promessa pela fé? Levou décadas. Então, o que você está precisando? O que você está passando? Eu creio pela palavra, que já está num tempo novo, como o apóstolo falou, para que você possa receber neste tempo, o começo da mudança da sua vida, e que através da fé, você vai alcançar aquilo que você almeja, e que está conectado no coração de Deus. Eu não sei quando vai acontecer, mas uma certeza eu tenho: se eu continuar caminhando com Cristo, não me desviando, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu vejo crianças, principalmente crianças, com problemas, e eu tenho orado, eu tenho buscado, Deus tem abençoado. Muitas vezes não acontece o milagre da forma que eu gostaria, mas acontece, porque muitas vezes a forma de uma pessoa pode e vai edificar a vida de outras pessoas. Muitas coisas acontecem na nossa vida e nós não temos resposta. Deus, por que aconteceu isso com meu filho? Por que meu filho nasceu assim? Por que eu estou passando por isso? Senhor, eu estava empregado e agora não tenho mais recursos, estou desempregado. Senhor, aparentemente, eu estou com câncer. Por quê? Eu não faço mal para ninguém. E aí você começa a questionar, o que está acontecendo? E vai aparecer 1001 respostas.
E vou dizer para você, não importa, porque a única resposta que vale é essa daqui. Mas nós temos que saber o que é que está aqui. E aqui fala em Isaías que todas as nossas enfermidades foram colocadas em Cristo na cruz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E se isso é uma verdade, todos os dias eu tenho que declarar essa verdade. Daqui a mais ou menos 4 meses, irá se completar 17 anos que eu e a minha esposa estamos orando por um milagre na vida do João Gabriel. São 17 anos, meu irmão, todas as noites, todos os dias, que a gente chora, que a gente declara, e eu não desisto. Por quê? Porque ele já é um milagre na nossa vida. Se a fé transforma, Deus usou a vida do nosso filho para transformar a nossa. Deus pode curar hoje? Pode. A palavra declara que Ele já tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Então eu creio que a enfermidade do meu filho está lá na cruz também. Mas quantas vidas Ele já trouxe para a igreja, com o testemunho dele. Então o nosso trabalho em 17 anos é acreditar na palavra e agradecer a Deus pela vida dele. Porque quando nos falaram, nos primeiros dias que nós pegamos ele da adoção, quando nos falaram que ele iria morrer, ele tinha data, não de aniversário, mas data para ele morrer, que era 7 anos de idade, ele vai fazer agora 17 anos de idade. Então, são 10 anos a mais que Deus já está nos dando, e eu não me preocupo se Deus vai levar amanhã ou daqui a 50 anos. A minha petição para Deus é: me dá força, para mim e para minha esposa, conseguir ir até o fim, fazer o que tem que ser feito. E eu creio que Deus vai fazer ainda algo extraordinário. E é por isso que eu olho para as crianças e vejo que Deus pode fazer algo extraordinário no tempo dele, como ele quiser, e vai fazer, porque a palavra me garante isso. Não se agrada a Deus as pessoas estarem doentes, e se Ele é Deus para fazer isso com uma criança, Ele é Deus para fazer muitas outras coisas. Deus é um Deus que restaura casamentos que já tinham sido destruídos. Deus vai lá, coloca a mão. Por quê? Porque pessoas oram com fé. Deus vai lá, transforma, restaura, e é uma família agora muito mais forte do que antes. E Deus tem operado aqui nessa Galileia, na vida de muitos casais, solidificando cada vez mais. É claro que passa por tormenta, passa, no mar também tem ventania, o barco balança, ufa, mas se vence. Por quê? Porque quem está no barco é Jesus, então nós não podemos perder jamais o alvo, que é Jesus. E eu creio que essa igreja começou já um novo ciclo, um ciclo onde nós vamos andar de fé em fé, em poder, guiado pelo Espírito Santo. Em Romanos 14, 23 diz assim: tudo que não provém de fé é pecado. E eu fiquei com essa frase na minha cabeça: me ensina. Amados, se Deus é o meu Pai, se Ele é o meu tudo, se eu entreguei a minha vida quando eu declarei, e vivo essa declaração todos os dias, tudo que eu faço, eu sou dependente dEle. E se eu sou dependente dEle, aconteça o que acontecer, pela fé, Ele está na minha frente. Pela fé, Ele está me guiando. Pela fé, Ele está me protegendo de acidentes. Pela fé, Ele está me defendendo das armadilhas que o diabo faz para a minha vida.
Tudo é pela fé. A fé simples, por exemplo, é que quando acabar o culto, você tenha certeza que você vai estar na sua casa. Essa é uma fé simples, mas é uma fé, porque você não está lá agora, e você não está vendo a sua casa, mas pela fé que está no seu coração, você sabe, daqui a pouco eu vou estar dormindo com a minha família, em casa. Essa é a fé simples. Mas uma fé mais especial é aquilo que quando você, por exemplo, mulher, você consegue tocar em você, sentir algo diferente no seu corpo e declarar: eu não nasci com isso, eu não nasci com esses sintomas, eu não nasci com esses diagnósticos, então ele não me pertence. Se ele não me pertence, em nome de Jesus, ele vai cair fora. Por quê? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo, e não há lugar para câncer, não há lugar para infecção, não há lugar para dores, não há lugar para nada, a não ser para o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo é o mesmo que vai falar para você, dar a você estratégias, para você ser melhor conduzido, para que você tome as melhores decisões. Esse mesmo Espírito Santo é o mesmo que na hora da raiva, que você quer rufar a cabeça de alguém na parede, ele vai falar para você: ei, calma o teu coração. E você vai começar a ouvir essas vozes, quando ele falar para você: ei, prepara o teu currículo, eu vou colocar você numa empresa, e você vai lá e melhora o teu currículo. É o mesmo que vai falar para você: ó, tem um curso, para você que sonha fazer concurso, tem um curso, vai lá, faz, que eu vou te abençoar. É assim que o Espírito Santo faz, mas ele trabalha com o quê? Com a fé, e a fé não é o que eu vejo. Eu não preciso de fé para enxergar vocês. A fé eu não vejo, mas a fé é a certeza que eu tenho que, baseado nas palavras de Cristo, vai acontecer coisas que eu espero, e ainda mais se essas coisas estiverem conectadas em Cristo. Nós já tivemos pessoas aqui dessa igreja, e nós acompanhamos para e passo, que teve CA 100% curadas. Nós já tivemos pessoas desempregados, que necessitava de auxílio, que necessitava de sacolão, em altos lugares e bons resultados financeiros. Mas nós também tivemos pessoas que já ganharam mensalmente 100 mil por mês, estão desamparados. Nós tivemos pessoas que já chegou a ganhar $500 mil por mês. Onde estão? E é por isso que a fé precisa ser trabalhada, porque quando você tiver raiz em Cristo e usando a fé, Ele vai te colocar no lugar certo, para você fazer o que é certo, com benefícios para o reino, não exclusivamente para você. É por isso que você tem que ativar a sua fé todos os dias e declarar bênçãos para a sua família. Mulheres, em nome de Jesus, não me leve a mal o que eu vou falar. Vou falar coisa que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Mulheres, esquece seu marido só por um instante. Eu não sei como é que está a sua casa, mas a responsabilidade maior de fazer a sua casa ser uma Galileia com as bênçãos de Cristo, primeiramente é sua. O teu marido vai sair para trabalhar, para conseguir o pão, por exemplo. Você está em casa, é você que tem que orar mais todos os dias. Você que tem que buscar as melhores coisas para a sua família, porque você é sábia, e a palavra te dá esse dom. Então usa essa sabedoria em benefício da sua família, e faça a sua família crescer, para que somado com as responsabilidades do marido, vocês possam
acelerar o processo de bênção na vida de vocês, que essas bênçãos que Deus quer colocar, mas ainda não está no tempo. Por quê? Porque muitas vezes a nossa fé está como uma fé de menino. Assopra para lá, a gente vai acreditar para cá. Assopra para lá, a gente vai para lá. Fica batendo cabeça. Não, não é isso. E quando tiver dúvida, meu amado, aqui tem a resposta. Mas não leva a mal, de novo, vou falar para vocês. A nossa cultura, infelizmente, não é de ler. A nossa cultura hoje é fácil. Eu falo sem medo de errar. A gente consegue ver 15 a 30 cortes. A gente consegue ver o que está passando no TikTok, no YouTube, no punhado de coisa. Mas a gente não para ler um capítulo de uma coisa que pode edificar a minha vida e transformar a minha vida. E glória a Deus que nós vamos ter aqui, entre outras coisas, o Café com Provérbios, um dos livros espetaculares. Então aproveita as oportunidades que Deus está dando, porque Ele quer acelerar a sua fé. Por que Ele quer acelerar a sua fé? Porque Ele quer que você avança, saia do lugar onde você está, coloque em lugares mais altos, porque é isso que a palavra quer. Por quê? Porque Ele não quer que você fique comendo como uma galinha aquilo que os outros dão. Ele quer te colocar em lugares mais altos, para que você possa saciar a vida de muitas outras pessoas, pela fé. Se você quer uma transformação na sua vida, seja ela qual área você quiser, utilize a fé. Utilize a fé. Eu não posso entrar dentro de você, ativar alguns botões de fé. É você, e o Espírito Santo está aberto para fazer isso. Essa palavra diz que lá na Galileia, o povo ia atrás de Jesus para que os milagres acontecessem. Por que não acontecer aqui? Por que não acontecer na sua vida? Sim, é isso que Deus quer. Porque o pai quer alegrar o filho, não é isso? O pai quer alegrar o filho. A filha quis alegrar a mãe, o pai quer alegrar o filho. Então Ele quer fazer aqui, a partir de hoje, algo extraordinário na tua vida. Mas Ele só vai fazer se o povo da Galileia realmente tiver manifestação de fé. Porque lá em Nazaré o povo não acontecia nada, porque ninguém cria no Cristo. Mas aqui pode ser diferente. Aqui pode ser diferente. Basta você querer. Basta você querer que a fé se manifeste. A partir daqui, se encher com a fé que sai daqui e levar então para onde vocês forem durante essa semana. Traz o João para mim, por gentileza. Tinha uma criança aqui que estava no seu colo, Cris. Cadê ela? Ela está lá. Cris, você pode trazer ela para mim, fazendo um favor? Traz o João aqui. Tem mais criança aqui? Faz favor, vem cá. Vem cá, Malu. Quem mais quer vir aqui? Pode subir aqui. Pode subir aqui. Você quer vir aqui, linda? Não? Ajuda ele aqui, varão. Olha para cá. Ajuda ele aqui. Bota ele aqui. Sobe ele aqui. Aqui é Nazaré ou aqui é Galileia? A fé de um povo transformou a vida de centenas de pessoas naquela passagem. Fica aí. A fé de um povo
manifestou, glória a Deus, manifestou pessoas curadas, paralíticos andando, pessoas sendo salvas, pessoas doentes sendo curadas. Aqui está a representação daquelas pessoas que precisavam de algo maior, seja ela qual for. Essas pessoas estão hoje no barco, na Galileia, mas precisa de um povo que tenha fé, para que se manifeste em todos a manifestação do Espírito Santo. Eu quero que você fique de pé agora. Nós temos muito mais crianças nesse ministério, mas eu preciso que você entenda: o povo ia atrás de Jesus, porque queria ouvir a palavra, e você está ouvindo a palavra. O povo ia atrás de Jesus porque queria cura. O povo que ia atrás de Jesus porque queria libertação. Aqui tem um povo que está representando a sua família, mas dependendo da manifestação da sua fé, tudo ao redor dessa Galileia será transformado. Mas precisa que você tenha um ato de ação. E o ato de ação que Deus está falando agora é: orem por esse meu povo. Depositem a sua fé em Cristo, para que o poder de Deus se manifeste nesse lugar, nessa Galileia. Não seja como o povo de Nazaré, que não cria. Seja como um povo que tem buscado a presença de Deus. Eu vou começar a orar e vou pedir para vocês: põe a sua voz para funcionar. Se você quer gritar, grite. Se você não quer gritar, não grite. Mas exponha para fora, declare palavras em todo esse povo que vai refletir na sua vida, na sua casa, na sua área familiar, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, na saúde daqueles que estão doentes da sua família, que não puderam estar aqui. Eles serão tocados nessa noite. Mas eu preciso que você feche seus olhos e comece a declarar palavras de fé. A fé não é o que você está vendo. A fé não é o que você está sentindo. A fé é no que você crê. Senhor Jesus, Pai amado, aqui, Senhor, tem um povo que está representando, Senhor. Oh, Senhor Jesus, uma geração, Senhor, que mesmo acanhada tem te buscado, Pai. Senhor, a palavra fala que o teu nome está acima de todo nome, que o seu nome tem todo o poder, que o seu nome, Senhor Jesus, pode qualquer coisa. Senhor, eu declaro, Senhor, a sua presença na vida dessas crianças, Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, que o Senhor está fazendo prodígios, milagres e maravilhas, Senhor, em cada uma dessas famílias que aqui estão, Senhor. Eu declaro, Jesus, que toda paralisia, Pai, que toda doença, que todo diagnóstico médico seja alterado, seja quebrado, Senhor Jesus. Porque quem manda nesse povo, Pai, não são as obras do diabo, mas são o seu poder, Pai, o seu nome, a sua glória, a sua unção, Pai. Senhor, aqui tem umas crianças que representam, Senhor, toda uma geração, Pai. E eu declaro, Senhor, que todo esse pessoal está sendo curado, Senhor. Curados de doenças emocionais, doenças físicas. Senhor, eu declaro que o diagnóstico dos médicos vão ser revertidos, Senhor, porque o Senhor já entrou com providências na vida de todos, Senhor, que possam achar que tem um CA, que possam achar que tem uma leucemia, que possam achar que tem alguma coisa, Pai. Esse povo te pertence, Jesus. Esse povo te ama, Jesus. Esse povo tem te buscado, Senhor Jesus. Não para a glória de homens, mas para a glória do seu nome, Jesus, que está acima de todo nome, Senhor Jesus. Pai, eu sei que tem muitas famílias aqui, Senhor,
que entraram com o coração doído, Pai, porque está tendo dificuldade em alguma área da vida deles, mas eu declaro, Senhor, um novo tempo na vida dele, um tempo de fé, Senhor, um tempo de manifestação, Senhor, um tempo de transformação, Senhor. Eu declaro, Senhor, que ninguém vai tocar nos teus filhos. Seus filhos são abençoados, Senhor. Seus filhos são amados, Pai. Seus filhos são protegidos, Senhor Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, que haverá um renascer de um novo amor genuíno, Pai, no qual as famílias vão se amar mais. Eu declaro, Senhor, que toda a seta do maligno que foi lançado contra os casamentos já caiu por terra em nome de Jesus. Ninguém vai tocar no casamento dessas famílias a não ser o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu declaro bênçãos sem medidas na vida deles, Senhor. E aonde havia, Senhor, uma doença, o Senhor já entrou com providências. Senhor, eu declaro, Pai, através da fé que esse povo está se manifestando nesse ambiente, que a presença de Jesus aqui presente está, vai começar a fazer um rebuliço diferente, Senhor Jesus. Senhor, eu creio que nós vamos testemunhar, Senhor, a partir de hoje, prodígios, milagres e maravilhas que o Senhor está fazendo, Senhor Jesus. Pai, eu declaro uma família totalmente reestruturada, Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor Jesus, que o Senhor já está trabalhando, Pai, em cada área, Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor Jesus, maternidades abençoadas, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, que haverá, a partir de hoje, um novo mover, Pai, em todas as gerações que estão presentes, Senhor, porque aqui nós representamos todo o povo do Mar da Galileia, onde ocorreu muitos prodígios, milagres e maravilhas, e tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, aleluia.